Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o meu convidado também é engenheiro civil aqui na Irlanda, né? Ele tem uma experiência diferente da experiência do Daniel, o vídeo que vocês viram anteriormente aqui no canal, que também trouxe esse assunto da engenharia, que é algo que é super importante na minha trajetória aqui na Irlanda, né? E hoje eu trouxe a inspiração do meu marido para vir aqui para a Irlanda para entrar na área dele, pesquisar, ver as possibilidades. Então, Rubens, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou muito feliz que você topou trazer um pouquinho da sua experiência. Se apresenta para a galera que eu quero que eles conheçam a sua história e como que você veio parar na ilha. De tudo, obrigado por me chamar aqui para poder compartilhar, ajudar alguém mais. Eu fico feliz só de poder ajudar mais alguém. É, Meu nome é Rubens, sou do Rio Grande do Norte, né? Também mesmo estado, Daniel, Janaína também. E sou engenheiro civil, formado na UFRN. Também eu fiz um curso técnico, né? Que antes era Cefet, né? Que eu sou meio velho, né? Então, Não, o pessoal vai então acreditar, viu? Não eu é, já tenho 40, não é, não é. né? Vai. Então eu fiz Cefet, que agora é IFRN, depois eu fiz o FRN, Engenharia Civil, fiz Técnico de Construção Civil, Engenharia Civil. Trabalhei em Natal em obra, trabalhei em escritório, trabalhei em projetos, né? Sempre em construção, né? Ou escritório ou obra. E também fui funcionário público da Prefeitura de Natal. E em 2018, eu tirei a licença, uma licença não remunerada, né, 2 anos, e disse, vou para a Irlanda ver o que acontece, né? Não tinha planos de ficar, assim, foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, né? E eu queria ver como é que era. E você sente que foi muito desafiador chegar aqui com a experiência que você já tinha em Natal para entrar na sua área? Você sente que foi um momento decisivo, demorou muito? Como que foi esse processo para você? Eu quando, assim, por não sei por quê, um instinto, quando eu estava, numa época que eu estava trabalhando em obra, estava trabalhando em 2 prédios, eu era responsável por 2 prédios, e assim, eu super ocupado, chegava cedo, saía tarde, mas eu não sei o que foi que deu na minha cabeça que eu fui fazer o curso de inglês. Aí, então eu voltava do trabalho, antes de chegar em casa, eu parava no curso de inglês e tal. Mas assim, não não usei esse curso de inglês. Quando foi em 2018, isso foi em 2016. Quando foi em 2018 que eu, né, tive, tive essa ideia, que já foi uma outra pessoa que me inspirou também, aí o curso de inglês ajudou nesse desafio aqui da Irlanda, né? Então eu cheguei aqui pré-intermediário. Então eu estudei antes de vir, eu vi o E-Dublin, aí eu fui vendo coisas assim, o que é que tem, vendo vídeos e tal. E vi o mercado, né? Minha experiência era só em AutoCAD, então, e de obra, e eu não queria voltar para trabalhar em obra. Então, assim, foi um desafio grande, mas eu já vim me preparando antes de chegar. Uhum. E eu comecei até a aplicar para umas vagas antes de chegar aqui. Então, assim, não tive nenhuma resposta, mas já fui, né, ganhando experiência. Com Eu certeza. consegui o meu primeiro emprego foi no segundo mês que eu estava aqui. Que Nossa, assim, foi, foi muito rápido foi. mesmo. Não, e eu me lembro que na primeira, assim, eu já estava engajado em grupos de WhatsApp, eu já estava engajado em eventos, já sabia que ia ter uns eventos, já tinha me inscrito em eventos que estava tendo aqui, eu já estava falando com pessoas que estavam morando aqui. Então, assim, apesar de eu chegar aqui e não conhecer ninguém, assim, conhecer, né, primeira vez fora do Brasil, mas eu já estava, tenho uma ideia mais ou menos do qual eram as vagas. Eu olhava no LinkedIn as vagas, eu via, né, eu via nos sites. Então assim, eu tinha ideia das vagas, eu tinha ideia de quais eram as minhas habilidades. Beleza, eu não sei, eu vi que tem muita vaga em Revit, por exemplo. Aí eu disse, pô, eu não sei Revit, eu comecei a fazer um curso de Revit em Natal. Olha aí. Então
mas eu cheguei ainda sem saber. Eu disse, pô, eu sei muito pouco ainda. Então, o que é que eu sei? Eu sei AutoCAD. Então, pronto, eu vou filtrar as vagas de AutoCAD. Aí quando eu procurava as vagas de AutoCAD. Não foi assim tão focado assim no começo, que assim, na primeira semana eu tava meio perdido, assim, sabe? Mesmo com Que é essa normal, preparação. né? É super É, normal. na primeira semana, o primeiro mês, eu tava assim, né? Eu fiz currículo de garçom, de kit importer. Eu fui nos cantos entregar, assim, sabe? Só que eu sou muito ruim de mentir, sabe? Aí eu não tenho experiência de nada. Aí quando eu cheguei, eu me lembro uma vez que eu cheguei no canto, aí disse, de que te importa, né? Aí, você já tem experiência? Aí eu, não. A mulher já me dispensou logo. Porque assim, eu sempre, quando eu comecei a escola técnica, então, desde meu primeiro trabalho, desde, né, 18, 19 anos, eu trabalho em obra. Então, assim, foi só isso, né, que eu sempre trabalhando em obra. Então, quando eu fui trabalhar nisso, quando eu fui procurar essas outras coisas assim, eu fiquei meio, né, Foi outra experiência, né? Que é, foi. que é importante dizer ao pessoal que muitas vezes você começa dessas Sim, experiências, né? Tipo, o Rubens ele conseguiu muito rápido, 2 meses, assim, eu acho que foi o recorde. Eu não conheço ninguém que conseguiu mais rápido do que você. No caso do Daniel, foi 4 meses e meio. E assim, não conheço nenhuma outra pessoa. Pode ser que tenha e eu não conheço, né? Então, você foi muito assertivo assim nessa coisa de buscar tentar entender o que que você poderia fazer com a experiência que você tinha, né? Essa coisa de estar estudando. Eu sei que eles pedem isso, eu não tenho ainda, eu vou correr atrás, eu vou estudar. Eu vejo que muitas pessoas querem planejar isso quando elas chegam aqui, né? Então, sim. cheguei aqui, agora eu vou tentar entrar na minha área. Eu acho que esse é o caminho mais longo que você vai ter. E você vai demorar É, mais a entrar na sua área dessa forma. Porque você precisa descobrir as habilidades que você precisa acrescentar. E sem isso, sem organizar minimamente o currículo, entender a demanda da sua área, você fica ali muitos meses perdendo tempo, sim. entre aspas, né? Não, né, nesse primeiro mês, assim, eu estava, né, procurando evento. Então, teve um evento que eu vim pela Egali, né? Aí teve um evento que era para fazer currículo, por exemplo. Eles ensinavam como é que fazia o currículo no modelo, né, europeu, aqui, irlandês. E eu me lembro que eu disse, pô, beleza. Na primeira semana isso, né? Disse, pô, beleza, vou ajeitar meu currículo e vou começar a aplicar. E eu me lembro de conhecer, tem uma grande amiga minha que ela estava que eu conhecia ela nesse evento, e ela, aí assim, e eu vi outras pessoas dizendo, beleza, mas eu acho que eu não tenho inglês suficiente, eu acho que eu não estou pronta ainda para aplicar. E assim, realmente, eu não tinha inglês suficiente, né? Teve uma vaga que eu fui na entrevista, que a pessoa, assim, nem terminou a entrevista e assim, diz, eu queria dar uma dica para você, assim, se você, talvez seja bom você assistir desenho de criança e, né, para melhorar seu inglês. Assim, era tão difícil para mim de entender, né, que acontecia. Eu decorava as perguntas e as respostas, né? Então, quando a pessoa saía um pouco do roteiro, eu passava um tempão processando para saber o que foi que ela disse mesmo, né? Aí, então, eu só fui entender assim quando ela estava na parada de ônibus, já meia hora lá. Eu disse, será que ela estava sendo irônica? Será que ela estava sendo legal? Mas, assim, era esse nível. Essa vaga que eu consegui, foi assim também, nesse esquema, né? Decorando resposta, pergunta e resposta. Eu estudei bastante a empresa, assim, era uma empresa pequena. Eu já tinha tido uma empresa pequena parecida com essa que ele tem, né? Eu disse, então eu vou traçar essa linha, né? Disse, olha, eu já tive uma empresa assim, eu tenho essa experiência, então assim, eu sei o que é estar do outro lado, tal, né? E a vaga era era que tivesse carro, tivesse visto, né? E, né, pudesse dirigir. Eu nem Mil tinha carro, coisas. nem tinha carro e nem tinha visto, né? Mas eu fui, né? Aí pronto, na conversa boa e tal, e né, o cara paciente pra caramba e tal, e a gente, né, as respostas batendo, e eu falei o meu textinho, né?
Ah, eu acho que tem experiência parecida, e o cara, pô, gostou. Aí eu fui assim, o cara, você vai vendo, né? Você está conversando com a pessoa, ela vai sorrindo e ela vai, né, se interessando. Sabe? Que o Aí no brasileiro final ele consegue fazer isso super bem, na minha opinião. é, E levando nesse ânimo, nessa simpatia e tal, fazendo aquela pessoa se convencer de que você tem um perfil bom. Eu acho que o brasileiro consegue fazer isso de forma tranquila. sim. Não, assim, eu acho que talvez o melhor chefe que eu já tive minha vida, assim, a pessoa mais legal, assim, que eu nunca. Cara super educado. Não assim que o cara deixava fazer qualquer coisa, não é isso, né? Tem organizado. Mas assim, de ser gente boa, né? De ser educado, né? E tinha uma brasileira que trabalhava lá, uma empresa muito, muito pequena. Então, assim, ele já tinha uma outra brasileira que trabalhava lá, né? Eu não sabia, só fui saber depois, mas, né, teve isso. Aí ele, no final da entrevista, ele perguntou assim, e aí, você tem alguma pergunta? Eu disse, eu tenho. Eu disse, eu nem tenho carro, nem tenho visto, isso é um problema? Aí ele, é, assim. Aí eu disse, tá, é isso aí, né? Aí disse, não, beleza, a gente vai vendo aí. Aí, isso, sei lá, na semana, na quinta, sei lá. Aí na outra semana, passou uns 2 dias assim, ele não falou nada, né? Não recebi e-mail nem nada, eu liguei, né? Liguei pra lá, ó, eu preciso saber aí e tal, como é que tá a vaga. Aí passaram pra ele, ele disse, manda uns projetos que você já fez. Que essa é uma coisa, por exemplo, Daniel já estava na frente disso aí, né? Por causa da sua Fez, dica, né? que ele fez um portfólio poderoso, né? Eu tive que, na hora que o cara ligou, tive que sair correndo. Assim, apesar de, eu sempre tenho um Dropbox, que eu tenho tudo que eu já fiz, eu tenho tudo guardado lá. Então eu só fui online, pá, achei, mandei. Passou mais uns 3 dias, nada, né? Aí eu disse, vou ligar de novo. Aí eu liguei, aí ele, vem aqui amanhã para eu mostrar sua mesa, onde é que você vai ficar? Já tem uma mesa. Tá certo, eu desliguei, né? Aí eu fiquei também, de novo, aquele negócio. Eu fiquei um tempão processando assim. Peraí, quer dizer que já é? Será que é irônico? Será que é uma brincadeira? Consegui emprego? Mas assim, era part-time, porque, como não tinha visto, eu comecei meio período. Então eu ia para a escola de manhã e ia para esse trabalho à tarde, né? Então passei uns 6 meses assim. Aí, quando eu tive férias, eu pedi férias da escola, aí eu trabalhei lá full time, né? Aí eu dei um gás mesmo, assim, trabalhando só porra. Quando tava perto de acabar esse tempo, eu cheguei para ele, pedi um feedback, assim, né? Cheguei, e aí, tal, como é que tá? Aí, pô, muito bom, não sei o que, blá, blá. Aí eu disse, você quer que eu, que eu fique aqui direto, como é, assim? Aí ele, pô, seria ótimo isso. Aí isso eu já tinha ido num evento que eu tinha pago antes de vir para cá. Nesse evento, eu conheci um cara que era um despachante, né, um irlandês, que ele, né, fazia visto, né, assim, ajudava o pessoal a fazer visto, né? E aí eu disse, olha, eu arrumo tudo já. Tem esse cara aqui, tem aqui o nome dele, irlandês, faz não sei o quê, desenrola tudo aqui. Aí eles, pô, traga ele aí que a gente desenrola. Aí- e era General Skills na época, né? Não era Não Critical era Skills. critical, que isso é muito É, importante, tá, pessoal? O processo do Critical Skills é uma lista que o governo irlandês fez para as profissões que têm uma demanda maior, né? Só contextualizando a galera para entenderem a sim. diferença do período que você aplicou para o seu visto, que foi quando isso? 2019? 2019. Não, Isso. apliquei foi final de 2018, né? Mas só saiu em 2019. É, mas foi 2018 ainda, a data do É, application mesmo. E sim. aí, gente, quem não está na lista do Critical Skills vai ter que ser General Skills, né, no caso. E aí Uhum. vai ser um procedimento mais burocrático, um pouco mais longo, né? Vão ter mais É, etapas para avaliar antes de aprovar o seu visto. E o Rubens, no caso, na época, teve que fazer esse processo mais longo, mas hoje a engenharia civil faz parte da lista do Critical é. Skills. Vocês podem acessar isso no site do governo irlandês. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí é uma lista que acaba sendo um processo mais simplificado. Ele já tá Bem, sendo emitido em até 2 semanas, tá? Pelo que eu estou acompanhando do site, ou seja, uhum. super rápido.
Uhum. e também pede muito menos documentos, são menos etapas de avaliação, tanto da empresa quanto do seu próprio perfil. E assim, tem muito conteúdo hoje na internet sobre isso que eu acredito que na época que você foi fazer não tinha tanto, né? Eu fui direto na fonte, assim, eu fui direto no site da Immigration, né, do Irish Immigration, e, e também nessa pessoa, né, que Uhum. assim, apesar de sempre o governo irlandês disponibilizou tudo online, Sim. assim, eles têm as cartilhas, tem assim uma cartilha com pe- perguntas frequentes gigantes, sabe? É bem detalhado, assim. Eu sei que tem gente eu já ouvi gente no grupo dizendo assim, é complicado, é cheio de casca de banana. Não achei assim. Eu acho O- simples também. eles explicam tudo, né? O General Skills, a diferença é assim, que a empresa que está contratando tem que provar que não achou um europeu para preencher aquela vaga. Para fazer isso, eles têm que publicar a vaga em 3 jornais de grande circulação, esperar 30 dias e aí depois submeter esse, aí pega os recortes do jornal e bota na aplicação e diz, ó, não achei, esse cara aqui é esse. Que na época, né, quando eu fui aplicar, eu fiquei com medo, assim, né? Eu disse, caramba, eu estou trabalhando, aí agora eu quero visto, aí o cara bota a vaga aí e aí que aparece outro. Aí ele disse, não se preocupe não, que Vai dar vai dar certo, certo. vai dar certo. E deu. Mas assim, aí meu visto saiu em março de 2019 e em maio de 2019, engenharia civil virou critical skills. Nossa Senhora. No caso, quando o Daniel chegou, contextualizando também, que foi fevereiro de 2022, já era Critical Skills, mas o processo dele demorou ainda, tá? O processo dele Sim, foram 2 meses, o application do visto. E agora, né, a gente está gravando esse vídeo em março de 2023, desde janeiro eles estão fazendo em 2 semanas. Então, é. assim, avançou muito se a gente for fazer uma linha do tempo da época que o Rubens aplicou até agora, né? E aí, com 2 anos, você pode pedir o Stamp 4, que também é outro diferencial do Critical Skills. Sim. Que eles tiveram, assim, a lista cresceu quando teve a pandemia, aí menos gente, não sei se teve menos gente trabalhando, ou diminuindo as horas, e assim, e o ritmo de emprego, né, não diminuiu tanto, a Irlanda nunca diminuiu tanto, assim, não teve tanto problema, principalmente a parte de tecnologia, de engenharia, né, que as empresas grandes aqui em tecnologia e engenharia. Construção continuou quase no mesmo ritmo, né, Foi. então aí a lista cresceu muito, chegou até uma época que esse critério estava demorando 4 meses, né, Isso. então o governo agiu rápido e agora está 2 semanas está saindo, né? Porque é uma coisa que interessa muito para o governo conquistar essa mão de obra o mais rápido possível, né? A Irlanda Sim. é um país que, se você parar para ver, tem muita obra de diferentes perfis, setores. Então, assim, várias pessoas vão chegar aqui com experiências diversificadas e é tentar entender onde elas vão se encaixar, né? Que eu acho que você fez isso muito bem. E graças a um vídeo seu, o Daniel também conseguiu fazer isso antes de vir. Eu acho que essa preparação de vocês foi essencial. Não adianta chegar aqui sem nada e fazer isso do nada, porque leva muito tempo, né, Rubens? Não, e uma coisa engraçada assim que ele falou comigo, né, no LinkedIn e tal, não sei o quê. Assim, eu vi que era uma pessoa que estava interessada, porque tem gente que às vezes a pessoa pergunta assim, faz umas perguntas que dá para achar no Google, sabe? Sim. E eu vi que não, ele estudou e estava perguntando coisas que realmente não dá para achar no Google, que você, né, que são coisas assim, né, diretamente. Eu fui ver o perfil dele e caramba, que portfólio foda, velho. Aí então, assim, aí, né, pô, esse cara merece, né, velho? Eu comecei já assim, pô, tem uns recrutadores, sei lá, qualquer coisa eu mandava pra ele e tal. E depois, quando a gente se encontrou a primeira vez, né, que aí foi mais um plus ainda, né, que é do mesmo estado, né, também. Aí pronto, assim, vi, caramba, porque apesar de ter uma amizade, assim, mas começou meio profissional, né? Porque Sim. sei lá, vamos dizer que, sei lá, tivesse conhecido ele e eu via que ele era um cara preguiçoso, que só quer tudo de mão beijada. Não sei se ia, né, Com certeza. desenvolver,
né, essa amizade, né, E eu acho, inclusive, que fazer o contato com as pessoas no LinkedIn traz essa imagem do profissionalismo, entendeu? Acaba sim, passando uma imagem de que você tá ali querendo conhecer a pessoa num âmbito mais profissional. E muitas pessoas uhum, evitam fazer esse contato no LinkedIn, que eu acho que não é positivo, sabe? Não evitem, uhum, gente. Tentem conhecer as pessoas, sim, adicionar pessoas da área de vocês, ver pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Eu acho que isso também é muito importante, né, Rubens? sim, E assim, vai avançando em outras etapas do networking, que eu vejo que muitas pessoas também têm esse medo. E aí, eu falo, eu não falo? Será que a pessoa vai me responder ou não vai? Vai me achar, né, não sei, uma pessoa que incomoda? E eu acho que assim, você fazer perguntas específicas sem ficar fazendo a pessoa de Google já ajuda a sim. quebrar esse gelo, né? Não, eu já, assim, já adicionei várias pessoas, né? Assim, pessoas você dizer assim, caramba, essa pessoa nunca vai responder, né? E responde. Acho que depende muito de como, porque assim, uma coisa que eu vi é que tem que ser interessante para os dois, né? Teve um cara que eu me lembro que eu vi, pô, esse cara é foda, né? Em BIM, os cara, pô. Aí eu disse, pô, não vou fazer chegar e fazer uma pergunta, né? Idiota, assim. Não pergunta idiota, mas assim, coisa muito simples que tá lá no perfil dele, né? Pô, vamos tentar alguma coisa que desafie, né? Que leve um assunto legal. Aí eu fui olhar o perfil dele, olhar os posts, aí eu li as coisas que ele postou, aprendi com ele, né, antes, e eu disse, pô, caramba, agora eu acho que dá para eu perguntar. Eu vi isso, vi aquilo, vi que você falou disso, vi que você gosta disso aqui, e o que é que você recomenda, né, nessa área? No caso, ele, como ele era muito de data analítica, né, de BIM e tal, e programação, aí eu perguntei, pô, eu estou estudando, estou fazendo mestrado nisso aqui, o que é que você acha que é uma área que vai, você já tem experiência e tal, o que você acha que é uma área que vai ser mais promissora, né? E aí foi uma conversa legal, o cara falando, ó, a gente gera muito dado e tal, mas eu não estou vendo a galera usando e aproveitando isso. Foi bem É uma interessante. estratégia, né? Uma estratégia que funciona mais para a gente se aproximar dessa turma. Mas hoje, você recomenda a Irlanda para os engenheiros? Você acha que a Irlanda continua num momento interessante para a galera que está pensando em vir? Eu acho que sim, tem vaga, né? Tem vaga, os salários são bons, assim. Agora, o começo é difícil. Sim. Você tem que saber, mesmo que, eu vou começar, não tenho inglês, sei lá, a pessoa vai começar a trabalhar num outro emprego, vai trabalhar no caixa, vai trabalhar no que importa. Esse, aí vai ralar pra caramba, né? Porque o Uhum. salário é mais baixo e tem que trabalhar mais horas. Mas mesmo quando você conseguir o primeiro emprego, ainda não chegou. O sonho. Ainda não chegou, porque o custo de vida é alto, né? E a crise de aluguéis, assim, o preço dos aluguéis, e para achar tudo, ainda é alto, né? Então, mesmo que quando você conseguir um aumento, se conseguir esse primeiro emprego, provavelmente vão tentar puxar para você ter o salário, o mínimo do requerimento, Exigido pela lista do Critical mínimo Skills, exigido, né? né, pela lei, né, que o mínimo é bom, mas ainda para o nível de custo de vida aqui ainda é difícil. Mas depois de um ano e meio e tal, que você já passou dessa primeira fase, que aí os recrutadores e as empresas entendem, pô, essa pessoa já está aqui, já tem experiência aqui, né? Junta com a sua experiência que você tem lá. Então, assim, depois desse primeiro aval né, do primeiro emprego, aí já dá para começar a Ter voar outras mais alto. expectativas, né? Mas eu diria assim, se a pessoa está pensando que vai chegar e um mês, 2 meses vai estar nadando de braçada, não. Você tem que estar preparado para passar por um ano, 2 anos aí de Com relação. certeza, de esforço. E isso eu falo para todas as áreas, sabe, Rubens? Eu não falo só engenharia civil ou engenharia no geral. Eu acho que Sim, antes de você vir, não só para a Irlanda, para qualquer outro lugar do mundo, você tem que estar muito consciente de como as coisas funcionam e do que você vai sim. enfrentar. Né? Não adianta chegar aqui achando que eu vou ganhar em euro, aí pesquisa o valor do salário, acha às vezes, ai não, conversão no real, pensando na realidade do Brasil.
Isso acontece muito. Eu falo, gente, o caminho não é esse, né? Vamos colocar o pé no chão. Não é perfeito, tem muitos desafios. Você vai se desafiar com a língua, com os termos técnicos, né? Que isso também é Sim, uma outra etapa. E eu acho que é como o Rubens falou, leva tempo. Eu acho que eu diria que os primeiros 2 anos eles são turbulentos, né? Porque são sim, 2 anos que você precisa de referências tanto na questão de acomodação quanto na questão do trabalho, né, para você sim, estabilizar ali aquele conforto, barganhar o seu salário, organizar toda a sua documentação que demora e não está no seu controle, sim. vai depender da imigração, vai depender dos departamentos aí que são diferentes. Então, Uhum, assim, é ter ciência do que você vai enfrentar e se aquilo é para você, né? Eu sim. acho que é mais ou menos nessa visão. A experiência, né, que vai ter, assim, depende da área, mas, assim, a experiência é muito enriquecedora, diferente, né? O jeito de trabalhar do irlandês é diferente, o jeito de, assim, o jeito de lidar com as pessoas, né? Então, assim, tem muitas coisas que vai aprendendo, assim, essas nuances, né? Não só da língua, mesmo que a pessoa chegue aqui fluente, mas ele tem que aprender a Com cultura, né? Então, certeza. como é que lidar e como é que vai. Então, tem que estar preparado. E assim, se conseguir antes de 2 anos já tá, beleza, ótimo. Mas assim, é melhor estar preparado para saber. Preparado, Eu preparado aí. prefiro colocar uma média mais longa, sabe? Eu prefiro assim, eu colocar um cálculo de expectativas no da maioria, não no das exceções. Claro que vão ter Sim. pessoas que vão conseguir isso muito mais rápido. Vai Uhum, ser a maioria? Talvez não pelo contexto do país, né? Então, sim, assim, colocar o pé no chão com o planejamento, com o que você vai enfrentar. Eu acho que também essa coisa de você entender que aqui a engenharia da Irlanda é diferente da engenharia no Brasil, como você falou, sim. dos softwares que você teve que aprender. E acredito também que a sua forma de trabalhar era muito diferente na sua rotina, né? É, assim, o jeito como, no caso, quando eu fui trabalhar nesse escritório, né, esse primeiro emprego, foi um escritório de estruturas. Então, nesse sentido, assim, era mais calmo, vamos dizer assim, Uhum. porque Do que eu eu tinha o coordenar a horário obra. de entrar e o horário de sair. Inclusive, assim, às vezes meu chefe desligava a luz para eu ir embora, porque eu estava querendo terminar alguma coisa e ele, não, Tá acabou, bom. bora. Entendeu? Então, e assim, eu já estou na terceira empresa que eu trabalho aqui na Irlanda e, no geral, as três empresas que eu trabalhei foi desse jeito, assim, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas na média é essa, assim, não tem essa pressão, você ficar com vergonha porque está saindo na hora, não, nunca vi isso, muito pelo contrário, meu chefe, às vezes, já chefe, né, que sai mais cedo, ou então que diz, ó, bora, vamos embora, tá fazendo o que aí, né? Então, assim, tem essa, eu sinto mais essa cultura de De trabalhar para respeito. viver do que viver para trabalhar, sabe? Então, Sim. tem, tem isso. Mas também uma coisa também que é bem diferente, que assim, por exemplo, eu não sei, às vezes, quando eles eles estão trabalhando. Não vai ficar pegando no celular, não vai ficar fazendo nenhuma outra coisa. É 100% focado ali. Então, por isso que também eles não têm nenhum problema de, na hora que deu a hora, solta a caneta e vai embora, sabe? Sim. Então, eu me lembro que teve uma vez que eu tava pegando no celular e o meu chefe ele ficou super incomodado, assim, né? Mas esse cara aí pegando o celular. Porque eu tava, né, falando, eu peguei falando no WhatsApp, um negócio assim. Aí disse, pô, tem que regular o horário que eu vou usar, né? Que apesar de ter esse benefício de. Não é benefício assim, mas assim, de ter essa questão assim, ninguém vai ficar lhe cobrando para você fazer hora extra, mas também quando você estiver lá, você está lá, foque no que você está fazendo, né? Então Sim. aí isso aí Isso é eu importante. mudou, assim, que trabalho no Brasil, eu ficava mais tempo, mas também, né? O pessoal às vezes pegava, falava com você quem. Você, como um engenheiro sênior, né, considerando a experiência que você tinha no Brasil, que você já trabalhava como engenheiro civil,
Você tinha Uhum. muito mais experiência do que muitas pessoas que chegam aqui. Eles já te contrataram como engenheiro sênior, para a galera entender se isso funciona ou não. Sênior, que eu quero dizer, gente, com mais experiência para você barganhar um salário maior, né? Sênior é uma pessoa mais experiente na área dela. Olha, eu trabalho em obra, em construção desde 2001. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira linha do meu currículo era 19 anos de experiência. Mas, não, 18, 19 anos, né? Não, esse primeiro emprego que eu comecei, eu era tipo, eu era um cadista. Entry level, né? Uma vaga É, era um iniciante. cadista. Então, assim, eu fazia projeto. Então, tinha dois engenheiros de estrutura. Ele dizia, olha, é isso que eu quero aqui. Aí eu ia e desenhava. Então, à medida que, com o passar do tempo, eu também é uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. Assim, eu nunca tinha trabalhado no escritório de projeto de estrutura, né? Então, eu não sei se a pessoa, vamos dizer, tem gente que é, por exemplo, engenheiro de obra, né? E engenheiro de obra no Brasil aqui é como se fosse um Um project gerente, manager, né? um project manager ou um quantity surveyor, né? Então você faz essas tarefas. Então assim, é mais transferível, né? A experiência. Pode ser que a pessoa já comece, sei lá, com um project manager, um assistente de project manager, e aí já com pouco tempo vão ver que você desenrola, que tem experiência e já passa, né? Porque também a estrutura da obra, a organização é diferente, né? No Brasil você tem um Sim. engenheiro, tem um mestre de obra, tem os encarregados. Aqui o engenheiro é o cara que está lá no chão da obra, marcando ele é quase o encarregado. Então ele está lá com o teodolito não, com uma estação total, e ele está lá não está administrando. Quem está administrando é um project manager, que nem é engenheiro. Ele é um Pode ser, administrador, gente. Ele é como se é, fosse assim, um gerente que está focado no projeto daquela obra e ele vai administrar, independente dele fazer o projeto ou não. é uma pessoa que estudou gerenciamento de projetos, Isso. que eu acho que, por exemplo, E eu fiz faz curso de engenharia sentido, né? civil, faz sentido, né? Para o curso de engenharia civil, a gente é gerente de projeto, que a gente gerencia cronograma, preço, compra, contratação, e não estuda quase nada disso. É Só que aqui verdade. é dividido. Então, quem faz isso é o gerente de projetos, é uma pessoa que estudou gerenciamento de projeto. O engenheiro civil, ele estudou construção. Então, ele pega o projeto e vai lá construir. Então, o gerente de projetos fica no cangote dele para os prazos, né? Mas o engenheiro civil também não precisa se preocupar com o orçamento, com contratação, vai ser o gerente de projeto. Então, assim, essas diversas. Então, também é outra coisa que as pessoas, eu vejo assim, as pessoas colocam assim no currículo, engenheiro civil, por exemplo, né? E essa é uma tradução muito civil engineer, né? Se você pega o engenheiro civil brasileiro e Faz a tradução. traduz para civil engineer, é uma tradução errada, porque está reduzindo muito o que você é capaz de fazer. Porque o engenheiro civil brasileiro, ele estudou 5 anos e estudou gerenciamento de projetos, ele estudou estruturas, estudou instalações. E aqui, cada uma dessas coisas que eu estou dizendo é um curso. Com certeza. Então, Por isso quem que é estudou estrutura, importante avaliar a experiência de cada um, né? Entender o sim, que cada um tem e organizar essa tradução de uma maneira bem sim, feita e clara para que o recrutador entenda antes de começar o seu processo, né? Senão você vai estar deixando de barganhar algo a mais numa sim. vaga, né, Rubens? Não, e você está deixando de ter opções, né? Eu diria assim, o melhor, o ideal é você escolher uma dessas áreas e dizer assim, pronto, eu quero isso, né? Porque assim, eu me lembro nesse primeiro mês que eu estava aplicando para tudo, né? Eu apliquei até para vaga de empresa de videogame, né? Que tinha uma lá que era para tradução de videogame, tradução para o português brasileiro. Aí eu disse, pô, eu jogo Pera. videogame, falo português, eu quero. Muitas coisas, né? E eu tinha, sei lá, uns 6 currículos diferentes. A minha estratégia era, eu ia para a escola de manhã, chegava de tarde, só vaga, 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 vaga. Então, escrever cover letter, fazer currículo novo, né? Apliquei para essa vaga apliquei até para uma vaga de videogame, né? Que eu disse, pô, eu gosto de videogame, falo português, a vaga era para traduzir português, claro que ele não.
não saiu, né? Mas eu fui. Então, assim, teve uma amiga minha, grande amiga minha, que disse assim: pô, você tem tempo ainda, que eu tinha uma reserva, né? Ela fez: ó, dá pra você aguentar quanto tempo aí com essa reserva? Eu disse: não, dá pra aguentar uns meses aqui. Então, por que você não foca em só uma coisa? E aí, se não der, aí você sai atirando para todo lado de novo, porque aí, né, bota energia só em uma coisa. E foi isso que realmente funcionou, porque assim, quando eu disse, beleza, vou focar em uma coisa, aí eu voltei para focar no que era o plano inicial. Eu disse, ó, não quero trabalhar com algo, quero trabalhar com desenho, né? E aí fui fazer só. No caso, como eu sabia mais AutoCAD, né? Eu botei de AutoCAD. Eu até aplicava para umas de Revit, mas assim, não tinha experiência nenhuma, né? Então, mais difícil. Você sente que isso foi, por exemplo, desafiador? Alguém te questionou a experiência que você tinha? Por exemplo, você tem mais em CAD, mas você colocou Revit, você teve que provar essa experiência em algum momento, durante essas entrevistas, te mandaram algum teste, alguma coisa do tipo? Eu tive que mandar uns projetos que eu tinha feito, né? Assim, durante a entrevista ele perguntou, se eu lhe der esse projeto aqui, você sabe fazer? Né? Então, assim, eu entendo um pouco, porque, assim, você está no Brasil, você diz, eu trabalhei na Moura do B, trabalhei na Camargo Correia. Assim, as pessoas sabem quem é a empresa. Eles podem ligar para lá e perguntar, ei, esse cara aqui trabalhou aí? Mas você chega do Brasil, o cara não vai ligar, primeiro. Segundo, se ele ligar, vão falar português, ele não vai entender nada. Então, na verdade, é que, assim, sua experiência, como é que ele vai saber, né? Outra coisa que tem uma dúvida grande é, será que essa experiência que a pessoa teve lá, ela consegue transferir para cá? Será Sim. que o que ela fazia lá, ela consegue fazer aqui? Porque, de novo, aquele negócio, né, eu era gerente de obra lá, eu gerenciei 2 obras lá, mas assim, o jeito que fazia lá é diferente do jeito que faz aqui. Então, será que eu ia conseguir lidar com que eu não queria, mas que eu não quis ir para essa área? Mas vamos dizer, se é engenheiro de obra lá, você lida com os peão lá do jeito, né, que é do Brasil. Aí você vem para cá, é outro jeito, é outra estrutura. Será que você vai conseguir transferir isso? Então essa dúvida fica no recrutador, na pessoa que está contratando, né? Porque uma coisa assim, eles não querem contratar você hoje para demitir amanhã, porque isso assim, seria uma falha dele, né? Da pessoa que está contratando e fica pegar muito mal para quem está contratando, se tiver que dizer assim, rapaz, eu contratei essa pessoa aqui, eu vou ter que demitir. Porque baixa a moral da empresa, do seu. Pô, que contratação foi essa que você fez? Que você não sabe nem se a pessoa era capaz de fazer. Então, assim, tem muita isso, né? Então, tem essa dúvida. Então, que é uma coisa assim, é um lado, apesar de ser essa dificuldade inicial, mas é uma vantagem porque as empresas irlandesas não gostam de ficar trocando a pessoa, demitindo e botando o outro, entendeu? E assim, esse primeiro contrato, ele é muito importante, né? Vale salientar do Critical Skills, os primeiros 12 meses, você fica, entre aspas, bem preso ali naquele seu primeiro emprego, né? O segundo ano você já pode começar a buscar um novo trabalho, aplicar novamente para a sua permissão de trabalho, que não vai ser tão difícil assim, né, Rubens? Depois você já tem uma referência. Mas é como ele falou, assim, é diferente do Brasil, não tem essa coisa de tão rápido aquela pessoa vai ser substituída, tem as questões contratuais, ninguém está querendo fazer essa substituição rápida, são projetos a longo prazo, leva tempo para aprender, às vezes é uma ferramenta nova que você não sabe, então tudo isso vai Uhum. ser levado em conta. A gente tem que facilitar o trabalho da pessoa que vai contratar para entender. É por isso que eu falo que é a questão do marketing pessoal, que envolve tanto o portfólio quanto a sua apresentação, o seu conhecimento no geral, assim, como as coisas na Irlanda funcionam, como a sua carreira funciona aqui. Tudo isso vai impactar esse momento de você conseguir ou não dar o primeiro passo, né, Rubens? Sim. E Eu diria que tem empatia, né? Tanto também. você quer a vaga, a pessoa quer alguém, né, que possa fazer aquela vaga, né? E antes da gente fechar, o que que você tem para dizer para a galera que está vindo? Assim, uma dica preciosa que o Rubens daria que valeu na experiência dele. Você me falou muita coisa, né? Eu diria preparação, velho. Que assim, eu sei que, né,
preparação. Eu sei que assim, tem esse jeito, tem essa realmente é uma qualidade do brasileiro de improvisar quando precisa, mas aí que tá, improvisar quando precisa, né? Sim, Porque se você sabe que está vindo, tem internet, tem vídeo, você tem vários recursos para saber o que. Não é assim que está vindo no escuro, a gente sabe o que está, tem uma ideia muito boa do que é que está vindo. Então, se preparar, né? Então, para tanto no inglês quanto formação de currículo e a preparação psicológica também, que vai chover, que vai ser frio, que vai passar 6 meses no escuro, entendeu? Que vai morar num canto complicado, vai ter que dividir casa. Então, assim, tudo isso, né, ficar longe da família, dos amigos e tal, tudo isso é parte dessa preparação, que eu acho que a pessoa chegar aqui e dizer, eu não sabia que era assim, você já, cara, faltou é sua dever de casa aí, né? responsabilidade saber, né? É sua responsabilidade saber. Ninguém tem que te colocar a par de todos os detalhes. Eu também falo muito isso. Cada um tem que ver o que é possível para si ali naquele lugar. Não só Vai ter no. surpresa, vão ter surpresas, mas assim, não precisa ser tudo surpresa, né? Com certeza. Mas, Rubens, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Fiquei muito feliz que você topou vir. Você Obrigado, foi, sim. a nossa inspiração. Eu espero que daqui a 2 anos a gente já esteja. Olha o Rubens, olha o caminho legal que o Rubens trilhou. A gente vai chegar lá. Você é uma Mas inspiração. Obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com os seguidores. Espero que você possa inspirar muito mais pessoas, como inspirou a gente antes de vir. E seja sempre bem-vindo aqui o canal, tá? Sempre aberto para você compartilhar outras etapas da carreira. valeu. Muito honrado de estar aqui. Eu sei que você inspira muita gente também, então assim, poder ajudar, eu fico muito feliz. Gente, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, manda esse vídeo para os engenheiros da área do Rubens, do Daniel, enfim, todos os engenheiros civis que vocês acham que têm interesse em construir uma carreira no exterior e vamos conversar sobre essa ideia, tá bom? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, adicione, Vou deixar o LinkedIn dele aqui na conversa. descrição para vocês adicionarem e fazer networking com o Rubens também. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal.